Nós carregamos de 1 a 4% de DNA neandertal. Nós pensamos neles como primos distantes. Mas as reuniões de família no Paleolítico eram brutais. Na caverna de Krapina, na Croácia, o chão estava repleto de restos fragmentados. Por décadas, cientistas discutiram sobre o que aconteceu ali. Foi um sepultamento? Foi um conflito? Agora, graças à análise microscópica moderna, sabemos a verdade. As marcas de corte naqueles ossos coincidem com as marcas encontradas em veados processados. Basicamente, nossos ancestrais foram visados, e a razão pela qual é o detalhe mais perturbador de todos. Quebrando os ossos dos estranhos. Quando olhamos para trás, para a linha do tempo entre 300 mil e 40 mil anos atrás, queremos ver heróis. Mas o solo na caverna de Goyet, na Bélgica, não se importa com os nossos sentimentos. Ele apenas guarda a verdade. Este local data de entre 41 mil e 45 mil anos atrás. O que os pesquisadores encontraram lá destrói categoricamente a ideia do nobre selvagem. Eles recuperaram 101 fragmentos de ossos humanos, mas estes não eram corpos postos a descansar com flores e respeito. Estes restos foram tratados exatamente como os ossos de rena e cavalo encontrados na mesma camada de terra. A análise é surpreendentemente clara. Os ossos mostram marcas de corte distintas. Estas marcas vêm de ferramentas de pedra cortando o músculo para chegar ao osso. Mas piora. Os ossos estavam fraturados. Eles foram abertos intencionalmente. Por quê? Para chegar à medula interna. Na era paleolítica, gordura era ouro. E a medula de um osso da coxa humana é repleta de calorias. Mas aqui está o detalhe. As vítimas não eram pessoas idosas ou doentes que faleceram naturalmente. Os dados forenses pintam um quadro trágico. Os restos pertenciam a 4 adultos ou adolescentes, uma criança que tinha entre 6,5 e 12,5 anos de idade e um neonato, um bebê recém-nascido. Estatisticamente, encontrar este grupo específico de indivíduos falecidos em um só lugar por causas naturais é quase impossível. Você não tem simplesmente 4 adultos saudáveis e uma criança falecendo exatamente ao mesmo tempo na mesma caverna, a menos que algo violento tenha acontecido. Este foi um evento direcionado. E veja isto. As pessoas que os utilizaram não pararam apenas na nutrição. Elas usaram os ossos das vítimas como ferramentas. Eles os chamam de retocadores. Basicamente, eles pegaram os ossos das pernas das pessoas que tinham acabado de processar e os usaram para afiar suas ferramentas de sílex. Imagine usar o osso do seu rival para afiar a faca que você usa para caçar. Esse é um nível de utilidade que te gela até os ossos. A análise de isótopos dos ossos revelou a reviravolta final. As vítimas tinham a mesma dieta que os locais, mas eram de um grupo diferente. Eles eram estranhos. Isso é o que os cientistas chamam de exocanibalismo. Eles não estavam utilizando seus amigos por respeito. Eles estavam caçando não locais para eliminar a competição. Mas enquanto Goyet nos mostra a fome, outra caverna revela um ritual que faz ainda menos sentido. Agora vamos para o sul, para a Croácia. O sítio da caverna de Krapina é uma das cenas de crime mais debatidas na arqueologia pré-histórica. Aqui, o solo estava repleto de centenas de ossos de hominíneos. Por muito tempo, especialistas discutiram intensamente. Foi um conflito? Foi um ritual? Ou foi apenas nutrição? Os ossos em Krapina mostram marcas de corte exatamente como em Goyet, mas o padrão é ligeiramente diferente. Algumas teorias iniciais sugeriram que eles estavam acessando o crânio. Esse é o clássico clichê de terror, certo? Mas a análise moderna diz, não exatamente. Os cortes nos crânios não se alinham com a extração. Em vez disso, parece que eles estavam descarnando os corpos. Basicamente, eles estavam retirando o material orgânico dos ossos. A grande questão é por quê? Se você está morrendo de fome, você utiliza o que quer que possa encontrar. Mas aqui está a parte louca. Os dados geológicos de Krapina mostram que esses eventos aconteceram durante um período quente. O ambiente era rico. Havia abundância de veados, bisões e rinocerontes. Eles não estavam morrendo de fome. Não havia fome. Então, por que processar um corpo se você tem muita carne de veado andando por fora? Isso aponta para algo cultural, algo ritualístico. Mas não fique muito confortável pensando que isso era apenas uma prática funerária. Marcas de pós-processamento nos ossos mostram que depois que as pessoas foram processadas, carnívoros, como leões das cavernas ou lobos, roeram as sobras. Isso implica que os ossos foram descartados depois que os humanos terminaram com eles.
É um quadro confuso e desordenado. No entanto, a evidência de outro local, Montlaguercy, na França, resolve o debate para aquela localização. Voltando 100 mil anos, os neandertais ali não deixaram dúvidas. Os padrões de processamento nos humanos eram idênticos aos padrões de processamento nos veados vermelhos, encontrados a polegadas de distância. Não houve ritual ali. Foi estritamente nutricional. Isso quebra a ideia romântica de que este comportamento é apenas um último recurso. Para esses grupos, outros humanos eram apenas outra fonte de proteína na paisagem. Era prático, era duro e era normal. Os neandertais eram resistentes, mas quando o Homo sapiens chegou, a violência tornou-se muito mais precisa e aterrorizante. É fácil culpar os neandertais por serem primitivos, mas e quanto a nós? E quanto ao Homo sapiens? Bem, os dados mostram que éramos tão perigosos quanto. Na verdade, poderíamos ter sido piores porque tínhamos armas melhores. Vamos olhar para Jebel Sahaba, no Sudão. Este sítio tem entre 12 mil e 14 mil anos de idade. É frequentemente chamado de a primeira evidência de guerra organizada. Arqueólogos encontraram 58 esqueletos aqui, e a condição desses corpos é um pesadelo. Quase metade deles tinha pontas de projéteis, pontas de flecha de pedra ou pontas de lança, incrustadas em seus ossos. Outros tinham fraturas curadas de espancamento. Isso não foi uma luta única. Essas pessoas viviam em um estado constante de medo. As inundações do Nilo estavam causando escassez de recursos e a competição por terra tornou-se mortal. Mas aqui está o detalhe. Não eram apenas guerreiros lutando contra guerreiros. Os túmulos incluíam mulheres e crianças. Todos eram alvos. Isso era guerra total. Agora salte de volta para a Europa, para a caverna de El Cidrón, na Espanha. Este local nos dá um vislumbre da interação entre as espécies. Encontramos ossos de Neandertal denteados aqui, mas as ferramentas encontradas com eles, elas foram feitas por Homo sapiens. Os detalhes são horríveis. As mandíbulas, os ossos da mandíbula, mostram marcas de corte no lado interno. Por que cortar o interior de uma mandíbula? Existe apenas uma razão: para remover a língua. Em muitas culturas de caça, a língua é considerada uma iguaria. É rica em gordura e fácil de consumir. Encontrar mandíbulas de Neandertal com as línguas cirurgicamente removidas por ferramentas de pedra nos diz exatamente onde eles estavam na cadeia alimentar. Para os sapiens que se moviam para a Europa, os neandertais eram competidores, mas também eram presas. Isso não era apenas uma luta por território, era um extermínio. A presença de exocanibalismo nestes locais confirma que utilizar o inimigo era um procedimento padrão pós-batalha. Isso enviava uma mensagem. Alimentava a tribo e removia permanentemente a ameaça. Comer o inimigo era uma coisa, mas as armas que eles usaram para fazer isso mudaram a história para sempre. A corrida armamentista, porque a força bruta perdeu para a balística. Precisamos falar sobre o equipamento. Você não pode entender a violência do Pleistoceno sem entender as ferramentas envolvidas. Por mais de 100 mil anos, neandertais e sapiens bateram de frente pelas paisagens congeladas da Europa e do Oriente Médio. Mas a luta nunca foi justa. Foi uma guerra assimétrica determinada pela física, engenharia e balística. E o resultado foi decidido não por quem era mais forte, mas por quem conseguia golpear da maior distância. Para entender por que os neandertais eventualmente perderam, você tem que olhar de perto como eles viviam e como caçavam. Neandertais eram tanques biológicos. Eles possuíam ossos mais grossos, tórax em barril e uma densidade muscular imensa que envergonha os atletas modernos. Para alimentar esse motor massivo, eles precisavam de aproximadamente 4.000 a 5.000 calorias por dia apenas para sobreviver. Sua estratégia de caça evoluiu diretamente em torno desta fisiologia porque eles foram construídos para potência, não para eficiência. Sua arma principal era a pesada lança de estocagem. Estes não eram itens descartáveis, eram obras-primas da engenharia primitiva, apresentando hastes de madeira grossas com pontas de pedra largas e pesadas, feitas usando a técnica Levallois. Estas pontas eram coladas com alcatrão de bétula, um adesivo primitivo que exigia processos de aquecimento complexos para ser fabricado, representando um dos primeiros processos químicos industriais da história. Mas, apesar da habilidade artesanal, o design tinha uma falha fatal que era o seu peso. Para usar uma lança neandertal de forma eficaz, você tem que estar bem ao lado do seu alvo. Estamos falando de distância de agarrar, ou o que os paleontólogos chamam de caça de contato. Você tem que cravar a lança através das costelas de um rinoceronte lanudo ou de um mamute enquanto o animal se debate em pânico.
Os dados forenses provam que isso era um pesadelo logístico. Um estudo de Eric Trinkaus e Thomas Berger analisou os padrões de trauma em esqueletos neandertais e encontrou uma correlação chocante onde as lesões nos neandertais coincidem com os padrões de lesão de cavaleiros de rodeio modernos. Eles tinham traumas cranianos, peitos esmagados e braços quebrados porque estavam literalmente lutando com sua comida até a morte. Contra um mamute isso é corajoso, mas contra um grupo de guerra sapiens é uma sentença de morte, porque se você errar sua estocada, você se vai antes de conseguir redefinir sua postura. O Homo sapiens, por outro lado, trouxe algo terrivelmente novo para a festa, e isso foi o alcance. Éramos mais fracos e leves, o que significa que se um Neandertal agarrasse um sapiens, o sapiens quebrava. Então inventamos formas de eliminar alvos de fora da zona de morte. Começou com micrólitos encontrados na África do Sul, em locais como Pinnacle Point, onde pesquisadores encontraram pequenas lâminas de pedra tratadas termicamente, que datam de 71 mil anos atrás. Estas são lascas de pedra minúsculas e afiadas como navalhas, projetadas para serem encabadas em hastes de projéteis leves, marcando o nascimento da balística complexa. Depois veio o Atlatl, ou propulsor de lança, que é a peça de tecnologia que efetivamente encerrou a guerra. O Atlatl é um bastão de cerca de 2 pés de comprimento, com um gancho na ponta que segura a base de uma lança, ou dardo leve e flexível. Ele age como uma alavanca, estendendo efetivamente o comprimento do braço do lançador e multiplicando a força. A física é brutal, porque uma lança lançada à mão tem um alcance efetivo de talvez 20 a 30 jardas se você for forte, mas um dardo de Atlatl pode voar mais de 100 jardas com precisão letal. O dardo flexiona como uma mola ao ser lançado, armazenando e liberando energia elástica, de modo que, quando atinge, golpeia com a velocidade de um arco composto moderno. Isso mudou completamente a geometria do campo de batalha. Um Neandertal tinha que fechar a lacuna até 10 pés para alcançar você, enquanto um Sapiens podia eliminar o Neandertal a 50 pés de distância, de trás de uma árvore ou de uma linha de crista. Transformamos o combate em uma galeria de tiro onde o inimigo não conseguia nem nos alcançar. Isso não é apenas especulação, porque os ossos contam a história. A peça de evidência mais contundente vem das montanhas Agros, no Iraque, na caverna Shanidar, que é o local de repouso de Shanidar III, um macho neandertal que morreu há cerca de 50 mil anos. Shanidar III tem uma ferida peculiar em sua 9ª costela, um corte nítido e profundo que cicatrizou parcialmente, o que significa que ele sobreviveu ao ataque inicial, mas provavelmente faleceu semanas depois por complicações. A análise forense desta ferida é arrepiante e revela a arma. O antropólogo da Universidade Duke, Stephen Churchill, conduziu experimentos balísticos para replicar esta lesão, usando carcaças de porco, que têm densidade de costelas semelhante à dos neandertais, e as esfaqueou com várias armas. Quando usaram uma lança pesada de estocagem, a força necessária para cortar a costela despedaçou o osso circundante, criando um trauma massivo inconsistente com Shanidar III. No entanto, quando usaram um projétil leve lançado à distância, os resultados foram uma combinação perfeita. A energia cinética era alta o suficiente para perfurar a parede torácica e colapsar seu pulmão, criando um pneumotórax, mas baixa o suficiente para não despedaçar a costela em pó, o que é a assinatura de um projétil de baixa massa e alta velocidade. O ângulo da ferida é a chave porque ela entrou a cerca de 45 graus para baixo. Shanidar III estava de pé, enquanto seu atacante estava provavelmente agachado ou de pé à distância. Este foi um ataque de passagem, ao estilo da Idade da Pedra. Um caçador sapiens avistou Shanidar III, lançou um projétil de uma distância segura e desapareceu na paisagem sem que o Neandertal sequer tocasse em seu atacante. Ele provavelmente sofreu por dias, lutando para respirar enquanto seu pulmão se enchia de fluido, antes de finalmente falecer. Esta lacuna tecnológica permitiu que os sapiens avançassem para novos territórios e desmantelassem sistematicamente a competição, usando táticas de guerrilha de bater e correr. Podíamos fustigar grupos neandertais à distância, ferindo seus caçadores, e como um neandertal ferido é um fardo para o clã porque não pode caçar e consome recursos, ferir membros-chave permitiu que os sapiens os vencessem pela fome, sem nunca lutar uma batalha campal. Além disso,
Nossas armas nos permitiram roubar sua comida ao abater a caça à distância, limpando o ambiente de presas antes que os neandertais pudessem chegar perto o suficiente para usar suas lanças de estocagem. Nós os superamos em armamento e em competição em um deslocamento lento e metódico, impulsionado por engenharia superior. Mas as armas não foram a única maneira como se machucaram. Algumas cicatrizes nos ossos revelam uma crueldade mais sombria e pessoal. Nem toda violência era sobre guerra ou comida, alguma era pessoal. Traumas esqueléticos nos dão um lugar na primeira fila para a brutalidade interpessoal. Dê uma olhada no crânio do homem de Maba encontrado na China. Ele tem cerca de 130 mil anos de idade. Este indivíduo sofreu um golpe maciço na cabeça com um objeto contundente. Uma clava ou uma pedra pesada. O osso foi esmagado para dentro. Mas aqui está a parte louca. Ele sobreviveu. O osso cicatrizou. Isso nos diz duas coisas. Primeira, alguém em seu grupo tentou eliminá-lo com extremo preconceito. Segunda, seu grupo cuidou dele enquanto ele se curava. É uma mistura de agressão e compaixão que é confusamente humana. Mas então você olha para a caverna Cioclovina, na Romênia, há cerca de 33 mil anos. Aqui encontramos crânios de sapiens com fraturas muito específicas. Cientistas forenses reconstruíram os golpes. Os atacantes provavelmente estavam usando uma clava, e com base no ângulo do impacto, os atacantes estavam cara a cara com as vítimas. E veja este detalhe. Os ângulos sugerem que os atacantes eram canhotos. Este nível de detalhe forense coloca você bem na sala quando a luta aconteceu. Isso não foi uma flecha perdida. Isso foi uma briga. Em Wadi Kubania, no Egito, há 20 mil anos, vemos feridas de lança cicatrizadas em esqueletos. Essas pessoas estavam andando por aí com pedaços de pedra incrustados em seus corpos. Eles viviam em um bairro difícil, mas o padrão mais perturbador envolve mulheres. Em sítios paleolíticos e neolíticos, arqueólogos encontram um número desproporcional de crânios femininos com fraturas por depressão. Estes são golpes não letais na cabeça. Isso sugere um padrão de conflito doméstico ou violência baseada em abdução. Isso nos força a aceitar que os bons velhos tempos eram incrivelmente violentos. Os modelos evolutivos costumavam sugerir que ser um guerreiro corajoso ajudava você a conseguir uma parceira. Mas estudos modernos em tribos como os Waorani mostram que os guerreiros ferozes que eliminam a maior parte dos inimigos, na verdade, são pais ruins e frequentemente falecem jovens em rixas. A violência que vemos nos ossos, o trauma de força contundente, as fraturas de defesa cicatrizadas nos antebraços por bloquear golpes, mostra uma sociedade onde a segurança física nunca era garantida. A violência não era apenas física. Evidências genéticas sugerem uma realidade perturbadora sobre como as espécies se misturaram. Então, sabendo que nossos ancestrais caçaram, utilizaram e criaram ferramentas a partir dos ossos de seus rivais, você acha que a violência está escrita em nosso DNA ou podemos escapar dela? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários. Esmague o botão de curtir e se inscreva para a parte 2. Mas aqui está o detalhe. Se você pensa que a violência pré-histórica era apenas sobre dois guerreiros lutando por honra, você está olhando para os dados errados. Temos que viajar para o Quênia, para um local chamado Nataruk. Este lugar tem 10 mil anos de idade. Hoje é uma paisagem seca e com arbustos perto do lago Turkana. Mas há 10 mil anos era uma lagoa exuberante e fértil. Deveria ter sido um paraíso. Em vez disso, arqueólogos encontraram uma cena de crime que mudou tudo o que pensávamos que sabíamos sobre caçadores-coletores. Eles descobriram os restos mortais de 27 indivíduos. E veja só, nenhum deles foi enterrado. Em um sítio pré-histórico normal, você encontra corpos arranjados cuidadosamente, talvez com algumas contas ou ferramentas. Isso mostra respeito, mostra luto. Em Nataruk, os corpos estavam espalhados. Eles foram deixados exatamente onde caíram. Foram cobertos pelo sedimento da lagoa, congelados em seus momentos finais. Este não era um cemitério. Era um local de fatalidade em massa. A análise forense destes 27 esqueletos é horrível. As lesões não foram acidentais. Elas mostram trauma de força contundente extremo nas cabeças. Alguém golpeou seus crânios com pedras pesadas, mas eles também encontraram feridas de projéteis. Armas afiadas foram cravadas em seus corpos com força massiva. Um esqueleto tinha uma pequena lâmina de obsidiana incrustada diretamente no crânio. E aqui é onde os detalhes forenses ficam interessantes. Obsidiana é um vidro vulcânico.
É mais afiada que o aço cirúrgico. Mas a obsidiana não é encontrada naturalmente logo ao lado de Nataruki. É um item de troca. Vem de fora da área local. Isso nos diz exatamente quem eram os atacantes. Eles não eram vizinhos resolvendo uma disputa. Eles eram estranhos. Eles eram um grupo de invasão equipado com armas estrangeiras de alta qualidade. Eles vieram com um plano. A posição dos corpos conta o resto da história. Alguns foram encontrados de bruços. Outros foram encontrados com os joelhos encolhidos. Isso sugere que eles estavam caindo enquanto fugiam ou se encolhendo de medo. O que a maioria das pessoas não percebe é que, por décadas, cientistas discutiram que a guerra era uma invenção moderna. Eles pensavam que a violência organizada só começou quando construímos cidades e fazendas. Nataruki destrói essa teoria categoricamente. Estes eram caçadores-coletores nômades. Eles não tinham cidades, eles não tinham bancos, mas eles tinham guerra. E não foram apenas os homens que sofreram. Os atacantes não discriminaram. Os esqueletos incluíam homens, mulheres e crianças. O objetivo não era ganhar uma luta. O objetivo era apagar o grupo inteiramente. Mas entre os 27 corpos em Nataruki, há uma vítima específica cuja condição revela um nível de crueldade que é difícil de compreender. Basicamente, a tragédia em Nataruki ganha foco quando você olha para casos individuais. Vamos falar sobre uma mulher específica encontrada no local. Os arqueólogos a catalogaram cuidadosamente, observando a posição de seus membros. Suas mãos não estavam ao lado do corpo. Elas estavam cruzadas de uma maneira muito específica. Os pulsos estavam juntos. Os ângulos dos ossos rádio e ulna sugerem que eles estavam mantidos apertados. A conclusão é estarrecedora. Ela estava contida. Ela foi amarrada antes de falecer. Isso muda a narrativa completamente. Esta não foi apenas uma batalha caótica onde flechas perdidas atingiram pessoas. Este foi um cenário de captura. Ela estava imobilizada. Ela estava indefesa. E isso é dizer pouco. O exame forense revelou que ela estava grávida. Na área pélvica, pesquisadores encontraram os ossos minúsculos e frágeis de um feto. Ela carregava uma criança, provavelmente perto do termo. Imagine a cena. Uma mulher grávida, mãos amarradas, ajoelhada ou sentada na beira da lagoa. Os atacantes não mostraram misericórdia. A evidência mostra que ela foi eliminada intencionalmente. Seus restos foram encontrados misturados com os outros, descartados sem cerimônia. Este detalhe específico, a contenção, é crucial. Implica um período de controle. Os atacantes tiveram tempo. Eles tiveram domínio. Eles a amarraram, talvez para interrogar, talvez para atormentar, ou talvez para levá-la com eles antes de decidirem encerrar sua vida. Isso se alinha com as teorias mais sombrias sobre invasões pré-históricas. Frequentemente, o objetivo não eram apenas recursos, eram pessoas. Mas algo deu errado, ou o plano mudou, e o resultado foi o extermínio total. O sítio de Nataruki também mostra vítimas com joelhos esmagados. Por que esmagar um joelho? Para impedir alguém de correr. É uma lesão tática. Se você quebra as pernas dos corredores, você pode lidar com eles conforme desejar. Este nível de crueldade calculada, amarrar mulheres grávidas, esmagar joelhos com clavas, revela um lado sombrio psicológico no Homo sapiens que está lá há pelo menos 10.000 anos. Somos capazes de uma cooperação imensa, sim, mas também somos capazes de eliminação metódica dos indefesos. Enquanto Nataruki nos mostra o fim de uma vida, os dados genéticos de outros locais sugerem que para algumas mulheres, a sobrevivência significava um destino que era reconhecidamente tão traumático quanto a invasão genética. Então aqui está o acordo com o nosso DNA. Se você tem ascendência não africana, você carrega entre 1 e 4% de DNA neandertal. Por muito tempo, artigos de divulgação científica trataram isso como um fato curioso. Eles pintaram uma imagem de romance pré-histórico. Eles imaginaram neandertais e sapiens se encontrando nas florestas da Europa e se apaixonando. Mas o contexto arqueológico sugere algo muito mais sombrio. Temos que olhar para como esse DNA chegou lá. A mistura genética, a mistura de genes, acontece quando duas populações se acasalam. Mas no contexto da violência que acabamos de discutir, o consumo de rivais, as feridas de lança, os massacres, é extremamente improvável que estas fossem uniões consensuais. Os padrões de violência contra as mulheres na era paleolítica eram sistêmicos. Quando um grupo atacava outro, os homens eram frequentemente eliminados, como em Nataruki, mas as mulheres eram frequentemente levadas.
Este é um padrão que vemos na guerra histórica e em conflitos tribais ao longo da história. O 1 a 4% é provavelmente o resultado de abdução e coerção. Teorias sobre a extinção dos neandertais frequentemente apontam para a assimilação. Mas assimilação é uma palavra educada. Se guerreiros sapiens invadiram um acampamento neandertal, eliminaram os machos com suas armas de longo alcance superiores, as lanças de arremesso e atláteos que discutimos na parte 1. E levaram as fêmeas, isso não é romance. Isso é conquista. Estudos genéticos no cromossomo Y apoiam isso. Vemos muito pouco DNA do cromossomo Y neandertal em humanos modernos. O cromossomo TY é passado de pai para filho. A ausência dele sugere que os homens neandertais não estavam se reproduzindo com sucesso com mulheres sapiens. No entanto, vemos o DNA mitocondrial e marcadores de DNA nuclear. Essa assimetria sugere fortemente que o fluxo gênico foi principalmente de mulheres neandertais para grupos sapiens. E veja só, as diferenças físicas teriam sido nítidas. Os neandertais eram robustos, com sobrancelhas pesadas e imensa força física. Os sapiens eram gráceis e mais altos. As dinâmicas sociais dessas interações são impossíveis de saber com certeza, mas a evidência biológica de cruzamento coagido se encaixa no cenário violento que vemos nos ossos. Essa mistura foi provavelmente um subproduto da dominação. Carregamos os genes dos sobreviventes, mas esses sobreviventes provavelmente suportaram agressão focada para passar esses genes adiante. Os dados genéticos são abstratos, mas quando olhamos para os crânios de mulheres deste período, a evidência de maus tratos torna-se física e inegável. Precisamos falar sobre as fraturas por depressão. Na bioarqueologia, uma fratura por depressão é uma moça no crânio causada por um objeto contundente. Não rompe a pele nem encerra a vida imediatamente, mas deixa uma marca permanente no osso. Quando os pesquisadores olham para crânios dos períodos Paleolítico Superior e Neolítico, notam uma tendência perturbadora. Um número desproporcional destas fraturas é encontrado em crânios femininos. Não é tão simples, porém. Você pode pensar, talvez elas também estivessem lutando em guerras. E sim, as mulheres lutaram. Mas a localização das lesões conta uma história diferente. Muitos desses golpes são no topo ou na parte de trás da cabeça. Em um combate face a face, você é atingido no rosto ou na testa. Um golpe na nuca implica que a vítima estava se virando, fugindo ou agachada. Ou elas estavam sendo golpeadas por alguém que as dominava de uma posição de pé. Esta é a assinatura forense de conflito doméstico ou baseado em captura. Vejamos o espécime neandertal de Saint-Césaire, na França. Este crânio mostra uma fratura maciça cicatrizada de um instrumento cortante. O indivíduo sobreviveu ao golpe. Embora não possamos determinar o gênero de cada fóssil fragmentado com 100% de certeza, o padrão geral em sítios humanos antigos indica que as mulheres absorveram um alto volume de trauma não letal. Isto sugere uma sociedade onde a violência era um método diário de controle. Psicólogos evolucionistas debatem isso há anos. Alguns modelos sugeriram que machos agressivos, os guerreiros ferozes, eram os mais bem-sucedidos em passar os genes adiante. Isso incentivaria a violência contra as mulheres como uma estratégia reprodutiva. No entanto, dados modernos invertem isso. Estudos em tribos de caçadores-coletores remanescentes, como os Waorani na Amazônia, mostram que os guerreiros mais agressivos, aqueles que eliminaram mais pessoas em ataques, na verdade tinham taxas de sobrevivência mais baixas para seus filhos. Por quê? Por causa dos ciclos de vingança. Se você é violento demais, seus inimigos voltam e atacam sua família. Portanto, a violência que vemos nos crânios femininos pode não ser um sucesso evolutivo. Pode ser um fracasso evolutivo. Ela representa o caos de uma sociedade onde a regra da lei não existia. Os crânios espancados são testemunhas silenciosas. Eles nos dizem que, para uma mulher no Pleistoceno, a ameaça não vinha apenas do leão das cavernas lá fora. Vinha da pessoa que segurava o porrete dentro da caverna. Mas antes de julgá-los como monstros completos, temos que olhar para o outro lado da moeda. A evidência que prova que eles também eram capazes de emoções profundas e complexas. A parte louca é tentar reconciliar essa brutalidade com a inteligência deles. Se os neandertais fossem apenas bestas irracionais, a violência faria sentido. Mas a arqueologia prova que eles eram sofisticados. No sítio de Krapina, na Croácia, o mesmo lugar onde encontramos os ossos processados, também encontramos algo belo: garras de águia. Estas não eram apenas sobras de uma refeição.
A águia rabalva é uma ave majestosa e difícil de capturar. As garras encontradas em Crapina tinham marcas de corte distintas e polimento. Elas foram modificadas para serem enfiadas em um cordão. Eles estavam fazendo joias. Isso é enorme. Para fazer joias, você precisa de pensamento simbólico. Você precisa entender o conceito de si mesmo e de beleza. Você precisa valorizar a águia não apenas pela carne, mas pelo seu poder ou sua estética. Os neandertais se adornavam. Eles tinham cultura. E eles tinham compaixão. Lembra do homem de Maba, o indivíduo com o crânio esmagado que sobreviveu? Ele não poderia ter sobrevivido sozinho. Ele estaria tonto, provavelmente cego de um olho e incapaz de caçar. Ele teria sido um peso morto, mas seu grupo o alimentou. Eles o protegeram. Eles cuidaram dele até que recuperasse a saúde. Vemos isso na caverna Shanidar também. Shanidar I era um homem neandertal idoso. Ele era cego de um olho, tinha um braço atrofiado e andava mancando. Ele viveu por décadas com essas deficiências. Sua tribo cuidou dele. Isso cria um paradoxo terrível. Os mesmos seres que podiam cuidar gentilmente de um idoso deficiente ou confeccionar um colar de garras de águia também eram capazes da eliminação e utilização calculada de seus vizinhos. Isso destaca que a violência e a cultura evoluíram juntas. O lado sombrio e o lado luminoso não estão separados. Eles estão emaranhados. A cooperação necessária para curar o homem de Maba é a mesma cooperação necessária para organizar um ataque em Nataruk. Os sapiens eventualmente venceram a guerra pelo planeta. Tínhamos melhor tecnologia, as armas de projétil. Tínhamos números maiores. Empurramos os neandertais para as montanhas e, eventualmente, para a extinção. Mas, ao fazer isso, absorvemos seu DNA e, possivelmente, sua capacidade de violência extrema e de cuidado extremo. As sombras do passado são longas. O exocanibalismo, a coerção, a guerra, não foi uma anomalia. Foi a forja que nos moldou. Olhamos para os ossos e as armas, mas há uma peça final de evidência, a arte nas paredes das cavernas, que mostra exatamente como eles próprios viam essa violência. Então, saber que nossos ancestrais eram capazes de tal crueldade calculada muda a forma como você vê a humanidade moderna. Somos realmente tão diferentes dos guerreiros de Nataruk? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você quiser ver a evidência visual dessas batalhas antigas, certifique-se de curtir e se inscrever para a parte 3. Todo mundo é obcecado com a ideia de que os humanos primitivos viviam em pequenas tribos pacíficas. Basicamente, queremos acreditar que a guerra é um erro moderno, mas a arqueologia da defesa diz o contrário. No norte do Iraque, datando de 10.000 anos atrás, encontramos as fundações de fortes. Na Anatólia, encontramos muralhas maciças construídas 5.000 anos antes de Cristo. Você não constrói um forte para se proteger de ursos. Você constrói um forte para se proteger de outras pessoas. Essas estruturas são a prova definitiva de que o medo era a emoção dominante do mundo pré-histórico. E esse medo nos levou a construir as primeiras máquinas de guerra. Então aqui está o acordo. Quando olhamos para traumas esqueléticos, como o buraco no crânio em Nataruk, temos que inferir o que aconteceu. Agimos como detetives, mas às vezes os antigos facilitaram para nós. Eles desenharam imagens do crime. Viaje para Tassili Nager, na Argélia. Este é um planalto maciço no Saara. Hoje é um deserto. Mas entre 4.300 e 2.500 a.C. era uma savana, e as pessoas que viviam lá eram obcecadas por arco e flecha. A arte rupestre aqui é específica. Vemos grupos de figuras. Elas não estão sozinhas. Estão organizadas em linhas ou aglomerados, e estão segurando arcos. Mas aqui está o detalhe. Os alvos não são animais. Os alvos são outros grupos de figuras. As pinturas retratam projéteis voando entre lados opostos. Isso é crucial. Confirma que a guerra à distância era uma tática padrão. Como discutimos na parte 1 com a invenção do projétil, a capacidade de eliminar ameaças à distância mudou o jogo. A arte em Tassili visualiza isso. Mostra coordenação. Você vê flanqueadores. Você vê linhas de escaramuça. Isso implica liderança. Você não consegue uma linha de arqueiros disparando em sincronia sem um comandante. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa arte destrói a teoria da escaramuça. Por anos, antropólogos pensaram que as lutas antigas eram apenas brigas bagunçadas. Tassili prova que eram batalhas.
Elas tinham estrutura, tinham táticas, e as datas alinham-se perfeitamente com o aumento da competição por recursos. À medida que o Saara começou a secar, a água tornou-se escassa. A arte nos mostra o resultado: violência organizada para garantir as últimas terras verdes. Mas enquanto a arte africana mostra a batalha, uma caverna na Espanha mostra o que aconteceu com os perdedores depois que a luta parou. Desenhando a sentença de morte. Espanha, 5000 a.C. A caverna Remígia. O estilo de arte aqui é conhecido como arte levantina. É dinâmico e cheio de movimento. Mas uma cena se destaca, e ela é combustível para pesadelos. A pintura retrata um grupo de arqueiros. Eles estão erguendo seus arcos, mas não estão mirando em um inimigo que avança. Estão mirando em uma figura que está parada. A interpretação é controversa, mas amplamente aceita por especialistas. Isto é uma execução. A vítima está isolada. Os arqueiros estão posicionados como um esquadrão. Isso não é o calor da batalha. Esta é a remoção fria e calculada de um prisioneiro ou de um criminoso. Isso implica uma hierarquia social. Para executar alguém, você precisa de autoridade. Você precisa de uma sociedade que entenda conceitos como punição ou sacrifício ritual. Isso coincide com a evidência forense que vimos em Nataruk com a mulher amarrada. A arte de Remígia confirma que amarrar e executar cativos era um tropo visual, algo tão comum que eles sentiram a necessidade de pintá-lo. E veja só, o detalhe nas armas é preciso. Os arcos são puxados em comprimentos específicos, as pontas das setas são retratadas claramente. Esses artistas eram obcecados pela tecnologia da morte. Isso sugere que a violência era um pilar central de sua cultura. Não era algo que eles escondiam. Era algo que celebravam nas paredes de seus espaços sagrados. Execuções já são ruins o suficiente. Mas na China, encontraram um sítio onde os corpos não foram apenas eliminados, mas desmantelados de uma forma muito específica. Agora, vamos para Handan, China. A data é aproximadamente 2400 a.C. Este é o Neolítico Tardio, na fronteira com a Idade do Bronze inicial. A civilização está começando a se formar, e com ela, o terror organizado. Arqueólogos em Handan descobriram algo que parece uma cena de um filme sombrio. Eles encontraram valas, mas essas valas não estavam cheias de grãos ou cerâmica. Estavam cheias de crânios, pilhas cranianas. Os corpos estavam frequentemente ausentes ou eram encontrados em valas separadas. Isso nos diz algumas coisas instantaneamente. Primeiro, o método de morte ou processamento pós-morte envolvia a remoção da cabeça. Isso leva tempo. No caos de uma batalha, você elimina a ameaça e segue em frente. Remover uma cabeça requer controle do campo. Você tem que vencer a batalha, então percorrer os corpos e processá-los sistematicamente. Segundo, o empilhamento sugere uma exibição. Em muitas culturas antigas, cabeças eram troféus. Eram contadas para provar valor, ou eram empilhadas para intimidar o inimigo. Olhem o que fizemos com esses caras. Vocês são os próximos. Isso se alinha com as teorias de exocanibalismo de Goyet e a remoção de línguas de El Cidrón. O corpo do inimigo não era tratado como uma pessoa. Era um objeto, um troféu, um recurso. O sítio de Handan preenche a lacuna entre a violência bruta e de sobrevivência dos neandertais e a guerra organizada e ritualística das civilizações antigas. Mostra a industrialização da morte. E isso é dizer pouco. O número absoluto de crânios implica um massacre de escala significativa. Isso não foi uma briga de família. Foi um exército aniquilando uma aldeia. Com toda essa violência, flechas, execuções, exibições rituais, os humanos tiveram que criar uma solução para permanecerem vivos, e essa solução mudou a paisagem para sempre. A melhor evidência de guerra nem sempre é uma arma, é uma muralha. Se o mundo fosse pacífico, você dormiria ao relento. Você montaria seu acampamento onde quer que a água estivesse. Mas o registro arqueológico mostra uma mudança súbita e desesperada na estratégia de habitação. No norte do Iraque, datando de 10.000 anos atrás, encontramos as fundações de estruturas cercadas. Estas não são apenas casas, são posições defensivas, são construídas em terrenos elevados, têm pontos de entrada restritos. Você não constrói uma casa com uma única porta minúscula e paredes grossas a menos que esteja preocupado com quem está batendo. Avançando para 5000 a.C. na Anatólia, atual Turquia, começamos a ver muralhas de fortificação massivas. Estas são maravilhas da engenharia.
Exigiram centenas de pessoas para serem construídas. Pense no custo de mão de obra. Para construir uma muralha de pedra ao redor de sua aldeia, você tem que parar de caçar, você tem que parar de coletar, você tem que dedicar milhares de horas homem para mover rochas. Nenhuma sociedade faz isso a menos que a ameaça seja existencial. A existência dessas muralhas prova que grupos de ataque, como os que destruíram Nataruk, eram uma ameaça constante e global. A paisagem era uma zona de perigo. Basicamente, a invenção da arquitetura foi impulsionada pela necessidade de não ser atacado enquanto dorme. E aqui está a parte louca. O design desses primeiros fortes frequentemente inclui portões com defletores ou pontos de estrangulamento. Estes são designs táticos específicos destinados a desacelerar uma força de ataque para que você possa atirar lanças neles de cima. Isso se conecta de volta à vantagem dos Sapiens. Armas de longo alcance. A muralha permite que você use sua vantagem de projétil enquanto permanece seguro. É a evolução final da regra de que distância é igual à segurança que discutimos na parte 1. Mas enquanto as muralhas protegiam os vivos, as ferramentas usadas para rompê-las e as pessoas que as criaram estavam impulsionando um evento de extinção muito maior em todo o globo. Precisamos voltar para a arma que tornou tudo isso possível. O golpe de misericórdia mencionado no material de origem. Na África do Sul, datando de 71 mil anos atrás, encontramos microlâminas. Estas são pequenas lascas de pedra tratadas termicamente. Elas parecem insignificantes, minúsculos pedaços de rocha, mas são o equivalente pré-histórico de munição de alta velocidade. Antes das microlâminas, você tinha que encontrar uma rocha grande e moldá-la em uma ponta de lança grande. Era pesado e exigia muitos recursos. As microlâminas são eficientes. Você pode fazer dezenas a partir de um único núcleo. Você as fixa a uma haste leve, usando cola e barbante, para fazer flechas ou lanças de arremesso leves. Esta tecnologia permitiu ao Homo sapiens projetar força sobre uma área massiva com pouquíssimos recursos. Foi assim que deslocamos os neandertais. Nem sempre foi uma batalha dramática como em um filme. Foi um aperto logístico. Sapiens podiam abater mais presas de mais longe. Podíamos arriscar conflitos com neandertais porque podíamos atingi-los a 50 jardas enquanto eles tinham que chegar perto. Ao longo de milhares de anos, essa assimetria tecnológica forçou os neandertais para terras marginais. Nós os expulsamos dos melhores campos de caça. Nós os empurramos para as montanhas, e lá eles passaram fome. A violência que vemos nos ossos, a ferida na costela de Shanidar III, é o resultado direto dessa tecnologia de microlâminas. Aquela ferida foi provavelmente causada por um projétil leve de alta velocidade, uma arma com ponta de microlâmina. Portanto, a extinção dos neandertais não foi um acidente. Foi uma campanha militar em câmera lenta alimentada por uma engenharia superior. Nós não apenas pensamos melhor do que eles, nós produzimos mais do que eles. Agora que temos as armas, as muralhas e os corpos, temos que fazer a pergunta final. Como sabemos que algo disso é real e não apenas uma história? As pinturas na Argélia e os crânios na China não deixam margem para dúvida. Nossa história está escrita em sangue e pedra. Mas a ciência está finalmente alcançando as histórias orais. A bioarqueologia está removendo os mitos e nos mostrando a realidade crua e sem filtros do nosso passado. Se você acha que a evidência não pode ficar mais sombria, você está errado. Política da fome. Temos falado sobre comer pessoas por alimento, mas há outro tipo de consumo mencionado nos arquivos, o endocanibalismo. Isso é comer sua própria família. Parece um pesadelo, mas para os neandertais pode ter sido um ato de amor. Ou luto. As marcas de corte nos ossos em crapina debatem essa distinção. Eles estavam limpando os ossos para enterrá-los ou para o banquete. A diferença resume-se a arranhões microscópicos, e acertar isso muda tudo o que sabemos sobre a religião neandertal. Aqui está o ponto. Às vezes o ato mais horrível é, na verdade, um ritual incompreendido. Então, aqui está o acordo em relação ao meio ambiente. Não podemos falar sobre a violência em Jebel Sahaba sem falar sobre o clima. O material de origem vincula explicitamente os 58 esqueletos encontrados lá às inundações do Nilo que causaram escassez. Este é um contexto crucial. Entre 12 mil e 14 mil anos atrás, o clima no norte da África oscilava descontroladamente. O Nilo não era apenas um rio, era a única linha de vida.
Quando inundava de forma imprevisível, aniquilava a ecologia local. Os tubérculos não cresciam. Os animais de caça se afastavam. De repente, você tem múltiplos grupos de Homo sapiens espremidos em uma zona habitável cada vez menor. O resultado foi o massacre que vemos nos ossos. Quase metade da população morreu violentamente. Isso prova que a guerra pré-histórica não era sobre ideologia ou religião. Era sobre calorias. E isso é dizer pouco. A pressão era tão intensa que eles não podiam se dar ao luxo de deixar ninguém partir. Eles eliminaram mulheres e crianças, porque cada boca extra era uma ameaça à sobrevivência da tribo. Isso destrói a ideia de que os humanos primitivos viviam em equilíbrio com a natureza. Quando a natureza se voltou contra eles, eles se voltaram uns contra os outros. As pressões ambientais mencionadas no texto foram o catalisador para a crueldade. Vemos esse mesmo padrão na Europa com os neandertais durante os ciclos glaciais. À medida que as camadas de gelo se moviam para o sul, a terra habitável diminuía. Neandertais e sapiens foram empurrados para os mesmos vales. Os territórios sobrepostos levaram aos confrontos que discutimos na parte 1. É uma regra simples e brutal da história. Quando o mapa fica menor, as guerras ficam maiores. Mas enquanto a escassez explica a guerra, ela não explica por que alguns grupos comiam seus inimigos enquanto outros comiam seus amigos. Precisamos ser específicos sobre os tipos de consumo. O material de origem faz uma distinção fundamental entre endocanibalismo e exocanibalismo. Exocanibalismo é o que aconteceu em Goyet, parte 1. Isso é comer estranhos. É agressivo. É nutricional. É utilizar o inimigo para destruí-lo. O endocanibalismo é diferente. Isso é comer ou processar membros do seu próprio grupo. Na caverna de Krapina, na Croácia, este debate tem ocorrido há décadas. Encontramos centenas de ossos. Eles tinham marcas de corte. Mas foram comidos? Ou foram descarnados para o sepultamento? Aqui está o detalhe. Em algumas culturas, você não pode enterrar um corpo com carne nele. A carne é vista como corrupta. Então você usa ferramentas de pedra para retirar a carne dos ossos para purificá-los. A análise microscópica em Krapina mostra marcas de corte que são ambíguas. Elas não são especificamente direcionadas à caixa craniana da maneira que você esperaria se estivesse apenas tentando obter o máximo de calorias rapidamente. No entanto, os dados dos períodos quentes de Krapina descartam a fome. Eles não estavam morrendo de fome. Portanto, se os estavam consumindo, foi uma escolha cultural. Mas em Moula-Guercy, na França, o veredito é mais sombrio. Lá, há 100 mil anos, as marcas de corte nos neandertais eram idênticas às marcas de corte nos cervos. Eles quebraram os ossos longos para obter o tutano. Isso sugere que para alguns grupos neandertais não havia distinção sagrada. Um corpo morto era um corpo morto. Fosse a avó ou um soldado inimigo, a proteína era valiosa demais para ser desperdiçada. Essa visão utilitária do corpo humano é algo que a sociedade moderna não consegue compreender. Mas no Pleistoceno, o sentimentalismo era um luxo que nem sempre podiam pagar. Falando em luxos, a ideia de que o macho alfa violento foi o vencedor final da evolução acaba sendo um mito completo. Todo mundo é obcecado pela teoria do macho alfa. Pensamos que no passado violento, o cara que eliminava a maioria dos inimigos conseguia o maior número de esposas e tinha o maior número de filhos. Faz sentido no papel. Mas os dados das tribos Waorani, citados em nossa investigação, invertem isso. Os Waorani são um grupo moderno de caçadores-coletores na Amazônia com taxas de violência muito altas. Antropólogos rastrearam os guerreiros zelosos, os caras que eram os mais agressivos nos ataques. E veja só, esses guerreiros durões não tiveram mais filhos sobreviventes. Na verdade, eles frequentemente tinham menos. Por quê? Porque a violência é um ciclo. Se você acaba com o irmão de alguém, eles voltam para acabar com você. E eles não apenas acabam com você, eles visam sua família. As feudos mencionados no texto são multigeracionais. Então, embora o guerreiro agressivo possa obter muito status social no momento, ele se torna um alvo. Sua expectativa de vida cai. A segurança de seus filhos cai. Isso revela um fascinante freio evolutivo sobre a violência. Se todos fossem psicopatas, a tribo morreria. A seleção natural, na verdade, favoreceu a cooperação em meio ao conflito. Você precisava de caras que pudessem lutar, sim, mas você também precisava de caras que pudessem desescalar. Você precisava de diplomacia. O sobrevivente homem de Maba, parte 1, prova isso. Ele estava ferido e não podia lutar,
mas ele foi mantido vivo. Se a tribo valorizasse apenas guerreiros durões, eles o teriam deixado falecer. O fato de o terem curado mostra que valorizavam outra coisa, talvez seu conhecimento, seus relacionamentos ou sua sabedoria. Basicamente, ser um monstro era útil para o grupo, mas era frequentemente uma missão que encerrava a linhagem genética do indivíduo. Enquanto os guerreiros lutavam e pereciam, os neandertais eram lentamente empurrados para um canto geográfico do qual não podiam escapar. Temos que olhar para o mapa. O material de origem cobre o período de 300.000 a 40.000 anos atrás. Esta é a contagem regressiva final para os neandertais. Os territórios sobrepostos mencionados não eram estáticos. Eles estavam se movendo. À medida que o Homo sapiens se expandia para fora da África e para dentro da Europa, não entramos apenas em terras vazias. Entramos nas salas de estar dos neandertais. Mas tínhamos a tecnologia de microlâminas, parte 3, e densidades populacionais mais altas. Os sítios arqueológicos mostram um padrão de deslocamento. Sítios neandertais nas planícies abertas, os bons campos de caça, começam a desaparecer. Eles são substituídos por sítios sapiens. Os neandertais recuam para as terras marginais, as montanhas da Espanha, como El Cidrón, as cavernas da Croácia, altas altitudes, terreno difícil. Este é um cenário clássico de refugiados. Nestes bolsões isolados, os recursos eram ainda mais escassos. Isso provavelmente aumentou o canibalismo de sobrevivência que vemos em lugares como El Cidrón. Eles não estavam apenas consumindo uns aos outros porque eram monstros. Eles estavam comendo uns aos outros porque estavam sob cerco. Eles foram isolados das rotas de migração dos bisões e renas. A mistura genética, 1 a 4% de DNA, provavelmente aconteceu nessas fronteiras. No caos do deslocamento, ocorreram interações, tanto violentas quanto de natureza sexual. Mas a geografia é o destino. Você não pode sobreviver nas montanhas altas para sempre durante uma era do gelo. Os sapiens detinham os vales, os neandertais detinham os picos, e eventualmente o frio e a fome os levaram. A violência que vemos nos ossos é o resultado de uma espécie lutando com as costas contra a parede. Os neandertais se foram, mas os comportamentos que os destruíram e nos salvaram ainda estão muito vivos em nossos cérebros modernos. Então, qual é o veredito final? O texto afirma claramente: comportamentos sombrios originaram-se de pressões de sobrevivência, moldando traços humanos modernos como a cooperação em meio ao conflito. Esta é a conclusão mais importante. A violência não foi um acidente. Foi uma característica, a cooperação que prezamos hoje. Nossa habilidade de trabalhar em equipe, de construir cidades, de ter empatia, evoluiu por causa do conflito. Você tem que cooperar com seu grupo para sobreviver ao ataque do outro grupo. A bioarqueologia nos dá a evidência direta. Ela corta as histórias orais que podem tentar fazer nossos ancestrais parecerem heróis. Os ossos nos dizem que somos os descendentes dos sobreviventes, e os sobreviventes foram aqueles que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário. Eles executaram a mulher grávida em Nataruk para apagar o futuro do inimigo. Eles utilizaram as crianças em Goyet para garantir proteína para os seus. Eles lançaram a lança em Shanidar III para limpar o território. Estamos aqui porque eles fizeram essas coisas. É desconfortável, é sombrio, mas é a verdade. O lado sombrio dos neandertais e do Homo sapiens não é apenas uma história de horror, é a nossa história de origem. Carregamos a capacidade para o cuidado demonstrado ao homem de Maba e a crueldade demonstrada em Handan. Ambas são ferramentas no kit de sobrevivência humano. A pergunta é: qual ferramenta escolhemos usar hoje? O que a maioria das pessoas não percebe é que a linha entre a civilização e a selvageria é mais fina do que pensamos. A evidência forense do Paleolítico prova que, quando a situação aperta, os humanos são capazes de tudo. Anatomia de uma derrota. Todo mundo quer um final feliz. Queremos ouvir que os neandertais e os humanos eventualmente fizeram as pazes. Mas a arqueologia não produz finais felizes. Ela lida com fatos concretos. E o fato é que a substituição dos neandertais pelos sapiens levou mais de 5.000 anos de conflitos sobrepostos. Isso representa 5.000 anos de medo, ataques e disputas territoriais. Vamos detalhar a linha do tempo desse deslocamento e mostrar exatamente como o lado sombrio da nossa natureza se tornou nossa maior ferramenta de sobrevivência.
Então aqui está o acordo em relação ao embate de combate. Estabelecemos que ambas as espécies eram violentas, mas elas não eram violentas da mesma forma. Essa distinção é crítica para entender o resultado. Os neandertais foram construídos para o combate de alto impacto e curta distância. Sua anatomia era robusta, ossos grossos, inserções musculares pesadas. Sua arma principal, como discutimos, era a pesada lança de estocada. Para eliminar um alvo com uma lança de estocada, você tem que se comprometer. Você tem que fechar a distância. Isso faz sentido para caçar mamutes lanosos, onde você precisa de um poder massivo. Mas em um conflito contra outros humanos é uma desvantagem. O Homo sapiens trouxe uma capacidade de distanciamento. A tecnologia de microlâminas da África do Sul, 71 mil anos atrás, e o desenvolvimento subsequente do atlátilo, propulsor de lanças, permitiram que os sapiens causassem danos de fora da zona de engajamento dos neandertais. Pense no ferimento de Shanidar III novamente, um ferimento de projétil na costela, vindo de cima, com uma trajetória consistente com uma arma arremessada. Isso implica que os sapiens usaram táticas de bater e correr. Eles podiam fustigar grupos neandertais, infligir ferimentos e recuar antes que os neandertais pudessem agarrá-los. Em um conflito de longo prazo abrangendo milhares de anos, essa assimetria tática é decisiva. Você não precisa vencer todas as lutas. Você só precisa sangrar o inimigo até que ele se esgote, mantendo suas próprias baixas baixas. Os neandertais eram formidáveis um contra um. Mas os sapiens não lutavam um contra um. Lutávamos à distância e lutávamos em grupos maiores. E veja só, o registro arqueológico mostra que os sapiens tinham densidades populacionais mais altas. Tínhamos mais tropas. Portanto, o lado sombrio não era apenas sobre crueldade, era sobre logística. Trouxemos uma abordagem industrial ao conflito que os neandertais, com seus grupos menores e isolados, simplesmente não conseguiram suportar. Mas vencer a guerra não exigia apenas armas melhores, exigia uma habilidade psicológica para desumanizar o inimigo com a qual ainda lutamos hoje. Se você entrar em um museu e olhar para um crânio paleolítico, estará olhando para um milagre da sobrevivência. Mas se olhar mais de perto, especificamente para as marcações no osso encontradas em cavernas como Goyet, na Bélgica, ou El Cidrón, na Espanha, verá outra coisa. Você verá marcas de corte, não do tipo feito pelo dente de um leão ou pela mandíbula de uma hiena. Você verá estrias de precisão feitas por ferramentas de pedra. Passamos décadas contando a nós mesmos uma história reconfortante, a de que os humanos pré-históricos eram bons selvagens, vivendo em harmonia até que a civilização nos arruinasse. Mas a evidência forense sugere que os Estados Unidos da pré-história eram, na verdade, um teatro de horror absoluto. Por que é tão fácil para os humanos eliminarem outros humanos? Por que temos uma história manchada com tanto sangue? A resposta não é apenas o ódio. A resposta reside em um conceito aterrorizante chamado exocanibalismo. Para entender quem somos, temos que olhar para a carne, especificamente quando as pessoas se tornaram carne. Esta é a história sombria de como a violência se tornou a cola social que manteve nossos ancestrais unidos. Vamos deixar uma coisa clara. O canibalismo no registro pré-histórico nem sempre era sobre fome. Sim, durante os máximos glaciais, quando os rebanhos de renas se moviam para o sul e as camadas de gelo esmagavam a paisagem, a fome era uma força motriz. Mas a evidência em Goyet, Bélgica, conta uma história diferente e mais arrepiante. Os ossos neandertais encontrados lá, datando de cerca de 40 mil a 45 mil anos atrás, mostram sinais claros de açougue. Eles foram esfolados, filetados e processados para a obtenção de tutano. Mas aqui está o detalhe: a análise de isótopos, a assinatura química do que você come e onde viveu, mostra que as vítimas em Goyet não eram locais. Eram forasteiros. Eles viajaram de uma região diferente, encontraram um grupo local e foram sistematicamente processados. Isso é exocanibalismo, o ato de comer forasteiros. Essa distinção é crucial. Sugere que comer o outro não era apenas uma refeição, era uma declaração. É a raiz da xenofobia. Para comer outra pessoa, alguém que anda como você, fala como você e se parece com você. Você tem que realizar uma manobra psicológica massiva. Você tem que parar de vê-la como uma pessoa. Você tem que reclassificá-la biologicamente. Você aciona um interruptor em seu cérebro que muda a etiqueta dela de humano, igual para recurso carne.
Essa habilidade de desligar a empatia é um traço cognitivo distinto. E, honestamente, o Homo sapiens se destacou nisso. Embora os neandertais certamente praticassem o canibalismo, como visto em El Cidrón e Mola-Guerci, os sapiens levaram o nós contra eles a uma escala industrial. É aqui que entra a cola social. Para manter um grande grupo de pessoas unido, você precisa de mais do que apenas amizade. Você precisa de um inimigo comum. A violência contra os neandertais e contra outros grupos sapiens não foi um mau funcionamento da sociedade. Foi o agente de ligação. Psicólogos evolucionistas argumentam que nossa cooperação é o outro lado da nossa agressão. Somos incrivelmente amorosos, altruístas e leais às pessoas dentro do nosso círculo, porque somos incrivelmente implacáveis com as pessoas fora dele. Quanto mais profundo o ódio pelo eles, mais forte o vínculo pelo nós. Esse endurecimento psicológico é o que nos permitiu sobreviver ao Pleistoceno, mas deixou uma cicatriz em nossa psique que ainda não curamos. Os neandertais viviam em grupos familiares pequenos e unidos. Seus círculos sociais eram provavelmente limitados a pessoas que conheciam pessoalmente, um conceito conhecido como o número de Dunbar, que sugere que os humanos só conseguem manter relacionamentos estáveis com cerca de 150 pessoas. Mas o Homo sapiens fez algo radical. Inventamos o parentesco fictício. Esta é a habilidade de tratar um estranho como um irmão. Como? Através de símbolos, mitos e crenças compartilhadas. Se você usa as mesmas contas que eu, como as contas de concha encontradas na caverna Blombus, ou se adora o mesmo totem do Homem-Leão, você é meu irmão, mesmo que não compartilhemos o DNA. Isso soa bem, certo? Parece o início da civilização, mas no contexto da Era do Gelo era uma arma. O parentesco fictício permitiu que os sapiens formassem alianças e exércitos que superavam vastamente os grupos neandertais. Sabemos que os neandertais tinham cultura. Em Krapina, Croácia, encontramos garras de águia que foram modificadas para serem usadas como joias há 130 mil anos. Isso prova que eles tinham simbolismo, eles tinham sentimentos, eles tinham uma identidade. Mas no conflito entre espécies, esses sentimentos eram provavelmente reservados para o seu próprio clã. Eles não conseguiam dimensionar sua empatia. Os sapiens conseguiam. Podíamos organizar um grupo de guerra de 300 homens de diferentes tribos para aniquilar um vale. Os neandertais, vivendo em bolsões isolados de 10 ou 20 pessoas, não tinham chance contra essa tecnologia social. É por isso que dizemos que a guerra é uma ferramenta social. Ela organiza a energia. A violência testemunhada em Jebel Sahaba, no Sudão, datando de aproximadamente 13 mil anos atrás, é a prova definitiva. Isso não foi uma briga de bar, isso foi sistemático. Em Jebel Sahaba, encontramos dezenas de esqueletos com pontas de flecha de sílex encrustadas em seus ossos. Algumas vítimas tinham fraturas cicatrizadas de ataques anteriores, apenas para serem eliminadas em um assalto final. Este foi um conflito multigeracional. A cola que mantinha aquela tribo unida era a guerra perpétua contra seus vizinhos pelos recursos do Nilo. Se você acha que desumanização é uma palavra muito forte, olhemos para Nataruk, no Quênia. Datado de cerca de 10 mil anos atrás, Nataruk é essencialmente uma cena de crime congelada no tempo. Um grupo de caçadores-coletores foi emboscado na beira de uma lagoa, mas os detalhes são o que mantém os arqueólogos acordados à noite. Encontrado entre as vítimas estava um homem que havia sido contido. Suas mãos estavam amarradas. Deixe isso ser absorvido. Você não amarra um leão, você não amarra uma gazela, você amarra um humano. A evidência de prisioneiros amarrados em Nataruk e representações semelhantes na arte rupestre em Remígia, na Espanha, prova que a violência havia evoluído além da simples eliminação. Ela havia se tornado performática. A função social da crueldade. Amarrar um ser humano é um ato de domínio total, transforma um sujeito em um objeto, sinaliza poder para o seu próprio grupo, vejam o que podemos fazer, e terror para o inimigo. Este é o lado sombrio da pré-história se manifestando como um espetáculo. Isso nos ensina que a guerra não era apenas sobre recursos, era sobre status. Os guerreiros que podiam infligir esse nível de controle eram provavelmente celebrados. Eles eram os heróis de sua tribo. Somos os descendentes das tribos que foram melhores nisso. Somos os filhos dos vencedores. E os vencedores foram aqueles que podiam olhar para um ser humano amarrado e aterrorizado e sentir nada além de triunfo.
Precisamos ter uma conversa difícil sobre o legado genético dessa violência. Quando analisamos o DNA antigo, vemos um padrão perturbador em relação ao gênero. O material de origem afirma mistura genética, possivelmente de cruzamento coagido. Essa é uma maneira educada e acadêmica de descrever um pesadelo. No mundo antigo, as mulheres eram frequentemente vistas como um recurso, biológica e economicamente semelhantes a um território ou armazenamento de alimentos. A evidência física apoia isso. As fraturas por depressão encontradas em crânios femininos no registro paleolítico, traumas por força contundente na cabeça que cicatrizaram, são os recibos físicos dessa mentalidade. Essas mulheres foram espancadas, mas mantidas vivas. Em El Cidrón, a análise de DNA revelou algo fascinante sobre a estrutura social neandertal. Os machos adultos eram todos intimamente aparentados, irmãos, primos. As fêmeas adultas, nenhuma delas era aparentada com os homens ou entre si. Isso indica patrilocalidade. As mulheres saíam de seu grupo de nascimento, os homens ficavam. Embora isso possa acontecer pacificamente, em um cenário de guerra total, frequentemente acontece por meio de ataques. Quando uma tribo como a de Nataruk era aniquilada, os homens eram eliminados. As mulheres eram levadas. Isso nos traz a cicatriz genética mais reveladora. Hoje, humanos não africanos carregam entre 1% e 4% de DNA neandertal. Mas aqui está a parte louca. Temos quase 0 cromossomos e neandertais, a linhagem paterna. Se o acasalamento fosse pacífico e igualitário, deveríamos ver pais neandertais e mães sapiens, assim como o inverso, mas não vemos. O registro genético apoia fortemente uma dinâmica específica: macho sapiens, fêmea neandertal. A linhagem masculina dos neandertais foi extinguida, a linhagem feminina foi absorvida. Isso sugere um cenário de deslocamento e conquista, onde homens sapiens engravidaram mulheres neandertais, provavelmente no contexto de cativeiro, enquanto homens neandertais foram removidos inteiramente do pool genético. Este lado sombrio sugere que o controle coercitivo era uma parte sistêmica da interação entre as espécies. Os crânios espancados contam uma história de resiliência. Essas mulheres sobreviveram ao trauma, ao deslocamento e ao colapso cultural total. No entanto, elas conseguiram manter sua linhagem viva. Viva o suficiente para que seus genes estejam dentro de você agora mesmo. A parte mais louca de toda esta investigação é a contradição que atinge você bem no rosto. Se olharmos apenas para a violência, o açougue e os crânios rachados, perdemos exatamente metade da imagem. Porque no exato momento em que os humanos pré-históricos estavam cometendo essas atrocidades absolutas, eles estavam realizando atos de profunda e inexplicável ternura. É o paradoxo supremo da nossa espécie. Somos capazes de desumanizar um inimigo, mas passaremos fome para alimentar um ente querido. Essa dualidade não é um erro em nosso sistema operacional. É a característica que nos permitiu conquistar o planeta. Para entender o monstro, você tem que entender o cuidador, porque no Pleistoceno eles eram frequentemente a mesma pessoa. Vamos para a China há cerca de 130 mil anos. Na província de Guangdong, arqueólogos encontraram um crânio conhecido como o Homem de Maba. Este não era apenas um fóssil qualquer, era uma cena de crime. O crânio mostra evidências claras de um trauma massivo por força contundente na têmpora direita. Estamos falando de um golpe desferido com tal energia cinética que deprimiu o osso e causou uma fratura que colocaria um humano moderno em coma. A arma foi provavelmente um porrete de pedra ou um projétil pesado. Por todas as leis da natureza, o Homem de Maba deveria ter morrido ali mesmo no chão da caverna, falecendo devido ao ferimento. Mas aqui está a reviravolta que intriga os cientistas. Ele não morreu. A análise do crescimento ósseo mostra que ele viveu por meses, possivelmente até anos, após receber aquele ferimento que esmagou o crânio. O osso cicatrizou. A fratura fundiu-se novamente. Pense na logística disso por um segundo. Um caçador-coletor com uma lesão cerebral traumática não pode caçar. Ele não pode coletar. Ele não pode se defender contra um tigre dentes de sabre ou uma tribo rival. Ele é um peso morto. Em um mundo faminto por calorias, onde cada pedaço de carne significava a diferença entre a vida e a morte, o Homem de Maba era um dreno de recursos. No entanto, a evidência prova que ele sobreviveu. Isso significa que alguém cuidou dele. Alguém em sua tribo tomou a decisão consciente de compartilhar sua comida com ele enquanto ele jazia incapacitado.
Alguém lhe trouxe água fresca. Alguém manteve o fogo aceso para mantê-lo aquecido e lutou contra predadores enquanto ele estava indefeso. Isso representa um nível de bem-estar social que precede a civilização em dezenas de milhares de anos. Se o homem de Maba surpreende você, o caso de Shanidar I vai explodir sua mente. Descoberto na caverna Shanidar, nas montanhas Agros, no Iraque, este macho neandertal, carinhosamente conhecido como Nandi, pinta um quadro de cuidado pré-histórico que é quase de partir o coração. Nandi viveu há cerca de 45 mil anos e, fisicamente, ele era um desastre total. A análise forense de seu esqueleto parece o prontuário médico de uma vítima de acidente de carro. Ele havia sofrido um golpe massivo no lado esquerdo do rosto que esmagou sua órbita ocular, deixando-o parcial ou totalmente cego de um olho. O trauma provavelmente afetou seu cérebro, possivelmente causando paralisia no lado direito. Seu armo direito era atrofiado e inútil, os ossos encolhidos pelo desuso, e havia sido amputado ou quebrado acima do cotovelo enquanto ele ainda estava vivo. Mas isso não é tudo. Nandi também tinha um pé deformado e andava com um mancar severo e doloroso. Ele sofria de uma condição degenerativa que corroía suas articulações. Na economia brutal e implacável do Pleistoceno, onde você tinha que perseguir bisões e lutar com mamutes, Nandi era funcionalmente inútil. Ele não podia correr, não podia caçar e não podia lutar. E, no entanto, o registro fóssil mostra que ele viveu até ser um homem velho, com cerca de 40 ou 50 anos. Isso é ancião para um Neandertal. Ele sobreviveu por décadas com deficiências que deveriam tê-lo eliminado em uma semana. Os detalhes ficam ainda mais íntimos. Seus dentes mostram padrões de desgaste incomuns. Os dentes da frente estavam gastos de uma forma que sugere que ele usava a boca como uma terceira mão, provavelmente para segurar peles ou ferramentas porque seu braço havia sumido. Mas alguns antropólogos sugerem um nível de cuidado ainda mais profundo. Dados seus ferimentos graves e potencial falta de função motora, é altamente provável que ele não conseguisse mastigar carne dura de forma eficaz. O desgaste em seus dentes sugere que outra pessoa em seu grupo pode ter pré-mastigado a comida para ele. Imagine isso. Outro Neandertal mastigou a carne dura e fibrosa de uma cabra selvagem ou cervo e depois a deu a Nandi, boca a boca ou mão a boca, para garantir que ele não morresse de fome. Isso não é apenas instinto de sobrevivência, isso é amor. Então, como reconciliamos a utilização de restos em lugares como Goyet, onde neandertais estavam processando ossos para extrair nutrientes, com o cuidado de asilo visto em Shanidar? Como a mesma espécie pode ser ao mesmo tempo monstro e santo? A resposta reside no que os sociólogos chamam de cola social. Compaixão e crueldade não são opostos no jogo evolutivo, são parceiros funcionais. Você cura o homem de Maba porque ele é seu. Ele faz parte do grupo. Você precisa dele, você o valoriza e a sobrevivência dele fortalece o vínculo emocional do grupo. Por outro lado, você elimina a vítima em Nataruk porque ela é deles. Ela faz parte do grupo de fora. Ela representa uma ameaça aos seus recursos, à sua água e à sua descendência. A pressão evolutiva da Era do Gelo, a escassez das inundações do Nilo, os ventos gelados da estepe, aguçou ambos os instintos simultaneamente. Para sobreviver, você tinha que ser incrivelmente amoroso com sua tribo e incrivelmente implacável com todos os outros. Era uma existência binária. Se você não estivesse disposto a lutar pelo seu grupo, você morria. Se você não estivesse disposto a cuidar do seu grupo, o grupo se desfazia e você morria. Essa evidência prova que os neandertais possuíam uma capacidade emocional profunda. Eles não eram as bestas irracionais dos desenhos vitorianos. Eles sentiam dor, sentiam perda e sentiam empatia. Eles eram exatamente como nós. Mas talvez sua tragédia resida na escala dessa empatia. Teorias antropológicas sugerem que os círculos sociais neandertais eram menores do que os do Homo sapiens. Eles se importavam profundamente, mas por pouquíssimas pessoas. Eles não conseguiam dimensionar sua empatia ou sua cooperação para grupos maiores. Os sapiens, por outro lado, descobriram como cooperar com estranhos, como construir coalizões que se estendiam além da família imediata. A tragédia dos neandertais não é que eles eram animais, é que eles eram humanos o suficiente para sofrer e amar, mas não organizados o suficiente para vencer a guerra global por recursos. Um mundo de pesadelo. Quando olhamos para trás para o que poderíamos chamar de Estados Unidos da pré-história,
ou melhor, o vasto e desgovernado mundo da pré-história, temos que parar de romantizá-lo. Precisamos eliminar o mito do bom selvagem de uma vez por todas, enterrá-lo profundamente e nunca deixá-lo ressurgir. Foi um pesadelo. Foi um lugar onde a paz era apenas a pausa temporária e aterrorizante entre os ataques. Das mesas de processamento em Krapina, às pilhas de troféus de crânios em Handan, a evidência arqueológica é esmagadora e indiscutível. A violência não era uma anomalia, era a norma. Era a radiação de fundo da vida cotidiana, um estático constante de ameaça que nunca se desligava. Mas não podemos sentar aqui em nossos quartos com ar-condicionado, com barrigas cheias e superioridade moral, e julgá-los pelos padrões modernos. Eles operavam em uma realidade que mal podemos compreender. Estavam lidando com um colapso ambiental total. Viviam o último máximo glacial, um congelamento global onde as temperaturas despencavam e ecossistemas familiares desapareciam da noite para o dia. Você tem que entender o puro terror físico da existência deles. Eles compartilhavam a paisagem com predadores de topo, que fazem os leões modernos parecerem gatos domésticos. Estamos falando do leão das cavernas, uma besta significativamente maior que um tigre siberiano, capaz de arrastar um homem adulto para a escuridão sem emitir um som. Estamos falando do urso de face curta, um tanque biológico que podia olhar um homem de 1,80 m nos olhos enquanto estava sobre as 4 patas e podia correr tão rápido quanto um cavalo de corrida. Estes não eram apenas animais, eram monstros que caçavam humanos por esporte e sustento. Nossos ancestrais lutavam pela sobrevivência de sua espécie todos os dias, com zero garantia de que o sol nasceria para sua tribo amanhã. Os níveis de estresse sob os quais operavam estilhaçariam a mente de um humano moderno em uma semana. O lado sombrio da natureza humana não era uma escolha. Era uma necessidade biológica programada no tronco cerebral. O consumo que vemos no registro fóssil, as marcas de corte em fêmures humanos, os crânios rachados, nem sempre era ritualístico. Gostamos de dizer a nós mesmos que era religioso para torná-lo aceitável, mas frequentemente era puramente calórico. Fornecia a proteína e a gordura necessárias para atravessar os invernos brutais, quando os rebanhos de mamutes migravam para o sul e as plantas morriam. Quando você está morrendo de fome em um deserto congelado, um vizinho não é uma pessoa, é um saco de calorias ambulante. As guerras e massacres não eram sobre política ou ideologia, eram sobre direitos à água durante mega-secas. A lógica era binária e implacável. Se você não garantisse o poço de água, seus filhos morriam de sede. Se você não aniquilasse a tribo vizinha, eles aniquilariam você e tomariam seu território. Era eliminar ou ser apagado. As armas que eles desenvolveram não eram para exibição. Os propulsores de lanças, os porretes com pontas, as adagas de sílex eram instrumentos de uma eficiência horrível, projetados para perfurar órgãos e estilhaçar ossos. O atlátil não apenas lançava uma lança, lançava um projétil com a energia cinética de uma bala de calibre 45. Quando arqueólogos encontram uma coluna vertebral com uma ponta de sílex encravada na vértebra, isso conta a história de uma vítima em fuga atingida pelas costas. Isso não era um combate honroso, era a execução. A violência era a ferramenta que garantia o futuro. Estamos aqui hoje, sentados em cadeiras confortáveis, assistindo ao YouTube em internet de alta velocidade, unicamente porque nossos ancestrais fizeram o trabalho sujo. Somos os beneficiários genéticos diretos de sua brutalidade. As linhagens pacíficas, aquelas que queriam conversar, elas morreram, aquelas que se recusaram a lutar. Foram apagadas do pool genético, seu DNA terminando em um beco sem saída sangrento. Somos os filhos e filhas dos sobreviventes, aqueles que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para continuar respirando por mais um dia. Olhe para sítios como o Jebel Sahaba no Sudão, famosamente conhecido como Sítio 117. Estamos falando de um cemitério que tem 14 mil anos. Você sabe o que eles encontraram? Dezenas de corpos, homens, mulheres e crianças. Mais da metade deles tinha pontas de flecha de sílex incrustadas em seus ossos ou mostrava sinais de trauma fatal por força contundente. Muitos tinham fraturas cicatrizadas de ataques anteriores, significando que haviam sido espancados, sobrevivido e então espancados novamente até morrerem. Isso foi um massacre. Esta foi uma eliminação sistemática de um grupo concorrente, e este é apenas um sítio.
Multiplique isso por milhares de escaramuças não registradas ao redor do globo, ao longo de dezenas de milhares de anos. O silêncio da pré-história é, na verdade, um grito. Então considere os neandertais. Eles se foram, e esse fato por si só deveria gelar você até os ossos. Eles lutaram bravamente, tinham cérebros maiores que os nossos em alguns casos, possuíam uma força física imensa. Um macho neandertal provavelmente poderia fazer supino com um atleta olímpico moderno sem derramar uma gota de suor. Seus ossos eram mais grossos, suas inserções musculares mais robustas. Eram construídos para o combate de curta distância com a megafauna. Eles cuidavam de seus doentes. Encontramos esqueletos de neandertais que estavam aleijados e sem dentes, mas sobreviveram por anos, significando que alguém mastigava a comida para eles. Enterravam seus mortos com flores, faziam arte nas paredes das cavernas. Eram humanos em todos os aspectos que importam emocionalmente, mas no jogo de soma zero do Pleistoceno, eles perderam. Sapiens venceram, e ao vencer, herdamos a Terra. Como fizemos isso? Não os abraçamos até a submissão. Tomamos seu território, vencemos a competição por comida e, em muitos casos, provavelmente os exterminamos. Tínhamos melhores armas de projétil, permitindo-nos eliminar de uma distância segura, enquanto eles dependiam de lanças de estocada que exigiam proximidade. Tínhamos redes sociais mais estreitas, permitindo-nos cercá-los com números. Foi um genocídio em câmera lenta que levou milhares de anos. A história do mundo não é um conto de fadas de cooperação, é uma crônica sombria de deslocamento e sobrevivência. Cada acre de terra neste planeta já foi encharcado de sangue em algum momento. Esta é a pesada verdade de nossas origens. A capacidade para violência extrema e compaixão extrema está escrita em nosso DNA. É o legado da Era do Gelo. A mesma mão que poderia realizar uma cirurgia delicada ou pintar uma obra-prima é geneticamente idêntica à mão que empunhava uma pedra para esmagar o crânio de um rival. Temos o potencial para ser Shanidar, cuidando dos fracos e dos quebrados, e temos o potencial para ser Nataruk, eliminando os inocentes por um pedaço de terra fértil. Reconhecer isso não é sobre ser pessimista, é sobre ser honesto. É sobre olhar no espelho e ver o predador encarando de volta. O mundo pré-histórico foi uma forja que nos martelou no que somos. Foi sangrento, foi cruel e foi aterrorizante. Despojou tudo o que não era essencial para a sobrevivência. Mas foi também o cadinho onde a resiliência humana nasceu. Sobrevivemos ao pesadelo. Caminhamos para fora do gelo e da escuridão. Mas nunca devemos esquecer que os monstros e os cuidadores da pré-história ainda estão vivos, bem ali, dentro de nós. Quando você vê fúria no trânsito, ou compras motivadas pelo pânico durante uma crise, ou a mentalidade de turba assumir o controle, você está vendo a programação do Pleistoceno reativando. Não somos anjos caídos, somos macacos que se ergueram e a subida foi escorregadia com sangue. Para entender para onde vamos, temos que parar de mentir sobre de onde viemos. Viemos do frio, do escuro e da fome, e somos os únicos que restaram de pé porque éramos a coisa mais perigosa na floresta.